Vamos meditar na palavra de Deus, primeiro livro de Reis, capítulo 19. Primeiro livro de Reis, capítulo 19, versos 1 a 18. E vamos meditando em alguns ensinos da palavra de Deus. Eu tenho certeza que assim como o Senhor me ensinou quando eu fui para este texto, assim como o Espírito Santo trouxe-me aprendizado e renovou a esperança do meu coração nele, tenho certeza que Deus fará a mesma coisa com você. E não vai falar apenas de pontos que eu trarei aqui. Tenho plena convicção que o Espírito Santo vai fazer infinitamente mais, além do que você está pedindo, além do que você está pensando, e lhe proporcionará aprendizado segundo a tua necessidade. De maneira que o que nós vamos colocar aqui é apenas um pontapé inicial para a nossa semana, para que sigamos corajosos, intrépidos, destemidos e destemidas, como servos e servas de Cristo Jesus, neste mundo tão difícil pelo qual nós temos atravessado. Não desanimemos, pois temos conosco o Espírito Santo e as instruções da sua palavra. Vamos lendo. Vou propor à amada igreja uma leitura responsiva. Eu leio o primeiro verso, a igreja lê o verso seguinte, e então dos versos 1 a 18, leitura de 1 Reis 1 a 18, 19. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou seu servo. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? O Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo, que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto.
Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? O Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Azael, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. Amém. Deus abençoe a leitura da sua palavra. Temos aqui o profeta Elias de Tesbita, aparece nas Sagradas Escrituras de uma forma abrupta, mas o seu ensino é precioso para nós hoje. Capítulo 17, ele chega diante do rei Acabe e diz para aquele homem: vai haver seca. E seca é o prenúncio de tempos extremamente difíceis. E Deus lhe disse: saia da presença do rei e vá para o Querite, porque lá eu vou alimentar você, mas de uma forma estranha, como você jamais poderia imaginar. Corvos o servirão, levarão para você a alimentação necessária e você vai tomar água do ribeiro. E para lá foi Elias. O profeta, segundo a ordem de Deus, assim o fez. E quando ele estava naquele lugar, o Querite, e não sabemos, é de localização incerta, contudo, a palavra do Senhor nos ensina. Este lugar, passou-se os dias, Elias, alimentado pelos corvos, sendo servido, porque Deus lhes deu ordem, a animais impuros. A lei mostrava, os corvos são animais impuros, mas tudo que Deus purifica, torna santo, e todos estão debaixo desta maravilhosa intervenção divina. Não há quem seja mais impuro, que Deus não possa lhe tornar santo, redimido. E ali passou-se os dias e o ribeiro secou. Então Deus disse: vá agora para Sarepta, uma cidade onde ele encontrou uma pousada de uma senhora viúva que tinha um único filho. E o filho ali adoeceu. E aquela senhora viúva de Sarepta, depois de ver o milagre do profeta multiplicando a farinha e o azeite, agora reclama: acaso o Senhor está contra mim, que vai tirar a vida do meu filho? E então Elias: calma, não se preocupe. Foi, orou ao Senhor, tendo um menino nos seus braços, e Deus o ressuscitou pela palavra de Elias. Capítulo 18. E então, pare e pense. Você usado desta forma tão poderosa, você não respira assim fundo e: agora eu vou em frente. Fui, falei a palavra do Senhor para o rei, o Senhor me ordenou que fosse até a cidade de Sarepta. Agora eu sei que o Senhor está comigo, vou enfrentar os profetas de Baal. E chamou esses profetas para um desafio: vamos ao Monte Carmelo, e lá veremos quem é Deus de verdade. E ali se reuniu Elias com os 450 profetas de Baal, que clamaram, pediram chuva, pediram água. A seca estava implacável, 3 anos sem um pingo de orvalho e de chuva sobre a terra. E clamaram, e se cortavam, nos diz a palavra do Senhor. E Elias zombou deles e deste Deus
que na verdade não passava da própria concepção humana, que não poderia fazer absolutamente nada. Elias clamou a Deus, e o Senhor ouviu a sua oração, ouviu a sua voz, e queimou todo a oferta, o holocausto que estava ali como oferenda diante do Senhor. E foi um acontecimento maravilhoso, porque Elias deu a seguinte ordem àqueles profetas: podem cavar uma valeta profunda em volta do altar, encham de água, joguem água por cima do altar, e vocês saberão que há Deus em Israel. Depois deste acontecimento, este homem, de forma implacável, matou os 450 profetas de Baal. Há umas histórias terríveis na Bíblia também, como um homem chamado pela viúva de Sarepta de homem de Deus. Eram tempos diferentes e tempos difíceis. Era um tempo onde a intervenção de Deus, o seu juízo, atuava-se desta forma, porque Deus é santo. O pecado se torna repugnante na presença de um Deus santo. Deus então expele a sua ira contra estes indivíduos no Antigo Testamento, mas hoje nós temos a Cristo. Se não tivéssemos o Senhor, esta mesma ira que Deus despejou sobre os 450 profetas de Baal, seria despejado sobre nós. Sem Jesus, nós não somos nada, absolutamente nada. Então Ele tomou sobre si as nossas culpas, as nossas dores, o nosso pecado, e Deus então despejou a sua ira sobre o seu unigênito Filho. Isso é maravilhoso. Nós estamos guardados nesta maravilhosa certeza de um Deus que nos salva. E aprendemos algumas coisas aqui no Antigo Testamento, olhando para o cumprimento disto tudo em Cristo. Depois deste acontecimento extraordinário, depois que Elias se tornou vitorioso, é tão bom quando nós somos vitoriosos, né? Vitoriosos no trabalho, na família, nas nossas demais atividades e afazeres cotidianos, quando somos vitoriosos na academia, numa prova, num exercício, num desafio, nós ficamos vibrando. E Elias estava assim, com este espírito de um homem que derrotou centenas de outros. E ele vai por ordem do Senhor até Acabe. E aí diz Acabe: está vendo como há Deus em Israel? E Acabe, como era mandado pela rainha, ele correu para a barra da saia da rainha e disse: Elias matou os nossos profetas. Veja só o que esse homem fez. E esta perversa rainha Jezabel, ela sequer teve o olhar para o alto, e ela sequer pôde agradecer pela chuva que torrencialmente estava caindo naquele momento. Deus mandou chuva em grande profusão, mas aquela rainha estava tão cega pelo seu egoísmo, tão cega pela sua impiedade e maldade, que ela disse ao seu marido: que os deuses façam comigo o que aconteceu com aqueles profetas, se eu não matar esse tal de Elias. Então o ódio subiu no coração desta mulher perversa. E Elias, que estava com toda aquela sua vibração, com todo aquele sentimento de vitória aflorado, quando ele ouve que há uma mulher correndo atrás dele, ele deu no pé. Brincadeiras à parte, obviamente. Matou 450 homens, enfrentou estes homens, mas fugiu de uma única mulher. As mulheres, mas é óbvio que não se trata de uma pessoa, mas ela mobiliza todo um exército, no caso da rainha, para tentar matar este homem. E ele teve medo. Ele teve medo. Depois de momentos de vitória, de contentamento, um homem corajoso, um homem que enfrentou os seus piores inimigos, agora tinha diante dele uma mulher perversa, tirana, ditadora, e ele teve medo. E nós observamos a palavra de Deus. Por que Elias foi perseguido por esta mulher? Elias foi perseguido por falar a verdade e por exercer o juízo e a justiça de Deus. E muitos cristãos hoje no mundo inteiro são perseguidos por falar a verdade, por executar o juízo e a justiça de Deus em Cristo Jesus. E são perseguidos, são oprimidos, são humilhados, são atingidos, são vilipendiados, lhes é retirada a dignidade. E Elias teve medo.
E muitas vezes nós somos tomados pelo medo. Primeira lição que nós vemos aqui e aprendemos com Elias. Elias era um homem como nós, e Tiago vai dizer isto lá na sua carta, no Novo Testamento. Era um homem como nós, um homem frágil, um homem que por momentos estava desfrutando de vitórias, mas por outros se sentindo ameaçado e amedrontado. Nós somos atingidos pelo medo. O medo nos toma praticamente todos os dias. Temos medo do futuro, medo do que possa acontecer com o país, medo de como ficarão os nossos filhos, como ficarão os nossos netos, medo de como ficarão as empresas, como ficará o comércio, medo por conta de governo, por conta de um povo que não busca Deus, de um povo idólatra, medo por conta de um povo que não é zeloso pelo nome do Senhor. Então Elias correu. Para muitas pessoas o medo paralisa. O medo paralisa. Sentem-se amedrontadas e pá, ficam estáticas. Mas não foi o caso de Elias. Elias teve um medo que fez com que as suas perninhas corressem. E Elias correu para um caminho extremamente difícil, porque ele sabia que ali poderia ser que ele escapasse daquela rainha perversa. Ele fugiu caminho do deserto e ficou por um dia correndo naquele deserto, como nós costumamos dizer, sem eira nem beira. Correu por caminho de um dia, até que ele se abrigou no pé de uma árvore. Você viu aí, gesta? É uma árvore linda, com as suas flores amarelinhas, muito frondosa, que faz uma sombra exuberante, e você pode buscar refúgio à sombra das suas folhas. E Elias encontrou uma provisão nesse sentido. Em pleno deserto, uma árvore tão bela, tão acolhedora. Como isso é bom, não é mesmo? Quando estamos correndo em meio às dificuldades, quando quase nós não temos forças, encontramos um porto seguro. E ali nós nos deleitamos, descansamos e nos alegramos por isto. Mas aquela árvore, por mais bela que fosse, por mais que pudesse ser um porto seguro para Elias, não era o porto que ele de fato precisava na sua vida. E são muitos irmãos e irmãs, muitos neste mundo que estão se acolhendo por conta do medo em situações ou em circunstâncias desta vida. Vamos buscar refúgio, acolhimento na família, mas a família está desestruturada. Vamos então mergulhar de cabeça no trabalho, mas no trabalho aquele chefe que fica pegando no meu pé. Vamos encontrar refúgio lá na igreja, no meio do povo de Deus. Mas fico me olhando de alto a baixo, me medindo, e está na cara que está escrito na testa deles: você entrou aqui como um pecador, o que você está fazendo aqui? E aí não encontro refúgio nem na igreja, muitas vezes, no meio daquele povo que se diz cristão. Aonde eu vou encontrar refúgio e segurança? E Elias estava ali, à sombra daquela árvore, e ali ele dormiu. Mas antes de dormir ele fez uma oração, e isto é surpreendente no texto. Senhor, ó Senhor, não sou melhor que os meus pais, não sou. Então, já que eu não passo de um nada, já que eu sou como um grãozinho desta areia aqui no deserto, me tira daqui, tira minha vida, não vale mais a pena viver. Muitos chegam nesta situação e não vão muitos dias. Pouco antes das festividades de Natal, tivemos na cidade um menino de 30 anos que tirou sua própria vida. Estava angustiado, e as sombras deste mundo, as árvores frondosas, por mais belas que fossem, não puderam lhe conceder alívio de verdade. E Elias chegou neste ponto: Senhor, tira a minha vida. Esse é o primeiro ponto, a primeira lição que nós aprendemos com Elias. Ele fugiu pelo deserto, caminho de um dia, pediu a morte em oração debaixo de uma árvore tão bonita, mas que lhe passou desapercebida aos seus olhos. Aprendemos também que as suas forças se esgotaram
Elias gastou as suas energias, todas as suas energias, Elias gastou no deserto. E talvez você esteja passando por esta mesma situação, você está correndo em pleno deserto e as suas forças estão se exaurindo, dia após dia, que você não tem forças para caminhar, não tem coragem de caminhar, ou porque lhe falta mesmo a energia necessária. E ali, depois de esgotadas as suas energias, pede a Deus em oração: tira-me daqui, tira a minha vida. Um anjo o animou. E esta palavra anjo significa mensageiro. Deus envia um mensageiro. E este mensageiro, este anjo, começa a animar o servo de Deus e disse: levante-se. Mas não é apenas esta palavra que o anjo profere. Ele diz: levante-se e coma. Nós costumamos dizer que saco vazio não para em pé, não é verdade? E não para em pé mesmo. Então, enche o teu estômago deste alimento que eu vou te dar. E ali ele preparou uma refeição para o servo de Deus. E Elias comeu, matou a sua fome, estava exausto. E depois daquela comida gostosa, depois de ser suprida a sua necessidade física, ele dormiu. Ele dormiu. Aí vem um anjo e diz novamente a ele: Elias, acorda, Elias. Levante-se, coma, porque a tua viagem será longa, muito longa, nos diz o texto. O texto enfatiza que é muito longa a sua viagem. E assim nos sentimos muitas vezes em meio à tribulação, em meio aos problemas, em meio à angústia que sobe no nosso coração. Está demorando demais isso aqui, demora demais, não acaba esse negócio. Mas o anjo nos anima: por mais que seja longa a viagem, anima-te. A palavra de Deus nos traz esse consolo e essa certeza. Se você está achando demorado o que você tem passado, em relação a um sofrimento, a um desafio, em relação ao que você tem vivido, que tem lhe tirado a paz, roubado a tua alegria, tirado o teu sossego, o teu sono, a viagem é longa sim, mas há um alimento consistente, substancial, que Deus nos providenciou, a sua palavra. Você não atravessa o deserto sem a palavra de Deus. Você não atravessa as tribulações sem correr para meditar e aprender cada vez mais a respeito das verdades que o Senhor nos revela em sua santa palavra. Você não vai enfrentar as tribulações se você não se alimentar desta verdade maravilhosa que nos coloca de pé. A palavra de Deus nos põe de pé, a palavra de Deus nos encoraja, a palavra de Deus nos faz com que andemos de cabeça erguida e vamos em frente. A jornada é longa, o caminho é perigoso, mas a palavra do Senhor nos encoraja, porque o Senhor nos deu esta revelação. Louvado seja o nome do Senhor. Você tem meditado nessa palavra todos os dias? Medite nas Sagradas Escrituras todos os dias. É imperativo para você. Não fique um dia sem correr para a palavra de Deus. Não fique um dia sem meditar nas Sagradas Escrituras. Não fique um dia sem se alimentar desta verdade maravilhosa que te fortalece, que te põe de pé, que faz com que você olhe para o alvo da soberana vocação, que é Cristo. A palavra de Deus é maravilhosa, é inerrante, é suficiente. A palavra de Deus é perfeita, ela é rica, ela é viva, ela é eficaz, e ela é de fato o nosso alimento de todos os dias para a nossa jornada, por mais longa que seja. E então aqui nós chegamos no ponto principal do que eu quero conversar com você, meu irmão, minha irmã. Veja que maravilha. Depois que Elias, pela segunda vez, lançou mão daquele alimento que o anjo lhe proporcionou, aquele alimento lhe concedeu forças e energias para ele caminhar por 40 dias. 40 dias. E nós acabamos de ler na palavra, para onde foi Elias depois que ele se fortaleceu? Estava lá cabisbaixo, no deserto, debaixo daquela árvore, linda, maravilhosa, aparentemente lhe deu uma sombra, mas foi uma sombra efêmera, passageira. Deus falou com ele ali, naquela condição, ele se alimentou, se encheu de vigor e saiu correndo.
40 dias e 40 noites, a viagem foi longa. Para onde foi Elias? Está na palavra. Para onde foi Elias? Nos diz a palavra que ele foi para o monte de Deus, o monte da revelação santa, o monte onde Deus colocou diante dos olhos do seu povo a sua lei, a sua graça, onde Deus se manifestou como Deus de Israel, como Deus da igreja em Cristo Jesus, como Deus vivo, o Deus verdadeiro. Foi para lá que ele correu. E então vem a pergunta: quando Deus te fortalece, quando Deus te encoraja, quando Deus te anima, quando Deus te põe de pé, quando Deus coloca um sorriso no teu rosto, quando Deus põe brilho nos teus olhos, para onde você está correndo, irmão e irmã? Louvado seja o nome do Senhor. Porque assim como Elias, depois de fortalecido, correu para Deus, que nós possamos seguir como ele seguiu. À medida em que o Senhor nos fortalece, temos que correr para o Deus que nos sustenta. Vamos correr para o Senhor. Então tem que correr para a igreja? Também. Mas desde que você corra para Deus. Então eu tenho que correr para o meu trabalho? Exatamente, não há esta dicotomia entre secular e santo. Quando nós corremos para Deus, o nosso trabalho é santo, a nossa casa é santa, os nossos filhos são santos, a nossa família é santa, tudo quanto nós fizermos é santo, porque Deus nos santifica pela sua palavra. Aonde você estiver, lá na escola, diante de ideologias perversas, terríveis, Deus te santificará, e lá você pode encontrar o mesmo Deus que te animou quando você estava no deserto. E lá você será luz, lá você será objeto de salvação, você será a boca de Deus, aonde Deus te colocar. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus então anima Elias. Elias corre para o Monte Horebe, e Deus continua falando com o seu servo. O que você está fazendo aqui, Elias? Por que você veio correr para mim? O que você veio buscar aqui, Elias? E aí Elias é surpreendente. Para caminharmos para as conclusões. Veja, observe o verso 10. Elias respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor. Mas como assim? O homem estava com medo, pediu a morte. Pediu a morte. Tenho sido zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos, para que possamos entender que ainda que sejamos zelosos, somos tomados pelo medo, pelo pavor, pelo sentimento de derrota. Os israelitas rejeitaram tua aliança. É melhor que eu morra mesmo do que ficar vendo esse povo se perder. É melhor que o Senhor me tire a vida. Melhor que o Senhor me tire a vida. Amados, não quero me equivocar aqui, mas se não me falha a memória, John Knox fez a seguinte oração pela Escócia, a Deus pela Escócia: Senhor, dá-me a Escócia para a tua glória, ou tira a minha vida. Que oração corajosa. Depois você pode conferir, se foi John Knox mesmo, que fez uma grande transformação espiritual. Deus usou poderosamente na Escócia. Dá-me a Escócia para Cristo, ou tira a minha vida. É mais ou menos o contexto de Elias. Aí ficam aqueles pensamentos: Elias era depressivo. Elias, olha, veja só, precisava consultar um psiquiatra. Não ficam essas elucubrações, mas Elias estava dizendo: basta, Senhor, chega. É melhor que o Senhor me tire da terra dos viventes do que ver o teu povo na idolatria, do que ver o teu povo escravizado no pecado, do que ver o teu povo amargurado, cabisbaixo, ver o teu povo beijando os pés de deuses estranhos, especialmente de Baal. Não aguento, meu coração. E agora pergunto a você: o Espírito Santo tem lhe dado essa mesma sensibilidade pelo povo do Senhor? Cambaleante sobre esta terra? Gente que está mais preocupada com o que pode ter de benefícios do Senhor do que sofrer com o Senhor e pelo Senhor? Amados irmãos, Deus o renovou e ele foi em direção ao próprio Senhor. E ali no Monte Horebe, o Senhor se revelou a ele: tenho sido zeloso. O povo do Senhor tem rejeitado a tua aliança. O povo do Senhor fica mais discutindo política, não que não deva, mas tudo correndo para o Senhor. O povo de Deus
fica se envolvendo em tantas questões deste mundo tenebroso que se esquecem de olhar para ti. O povo de Deus tem dado muito mais importância para personagens do que para a pessoa de Cristo, ou para personalidades, melhor dizendo, do que para Cristo Jesus. A tua igreja está fadada ao fracasso porque não tem meditado nas Sagradas Escrituras dia e noite. Eu vi um vídeo de um pastor que disse o seguinte: abram, irmãos, a palavra de Deus no Salmo 151. Você viu esse vídeo? E foi lá aquele povo, como eu falo aqui em Carimbeí, né? Tudo tongo. E aí abriram e ficaram com cara de paisagem. Pensaram que estavam enganando quem? E aí o pastor foi incisivo: vocês precisam ter mais contato com a palavra de Deus. Então Elias estava numa situação onde o seu coração ardia de zelo por esse Deus. Senhor, estão rejeitando a Ti, estão rejeitando a Cristo Jesus, rejeitando o sangue da eterna aliança, rejeitando a salvação neste Deus que nos providenciou tudo em Cristo Jesus. Será que dói o nosso coração? Temos esta mesma sensibilidade que Elias teve? Pastor está exagerando a ponto de tirar a nossa alma. Veja que ponto estava Elias comprometido com Deus. Muitos, quando são fortalecidos pelo Senhor, abandonam a igreja, abandonam a palavra, abandonam a vida de oração, abandonam os cultos, a comunhão e se abstêm inclusive da mesa do Senhor. É muito sério. Já não louvam, já não cantam, já não oram. Então a palavra nos chama para isso. Deus está te fortalecendo. Para onde você vai correr? Deus está te dando bênçãos. Para onde você está indo? E possamos devolver tudo para Ele, para a glória dEle, para o louvor dEle. Assim o louvamos e o adoramos na beleza da sua santidade, especialmente porque uma prova maior do quanto Ele nos fortalece é oferecendo a vida do seu único Filho para a nossa salvação. Em Cristo Jesus somos fortalecidos pelo seu sangue. Que Ele nos abençoe e nos guarde. Elias não morreu, ele subiu aos céus num carro de fogo. Você conhece a história? Que Deus assim nos abençoe e nos dê este mesmo coração. Se Deus te fez forte em Cristo Jesus e pelo seu sangue, para onde você vai correr depois? A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor.